Senhor presidente, em exercício, quiçá em pouco tempo, não mais que 2, 3 anos, presidente titular, hoje eu queria fazer aqui uma reflexão sobre o regime de recuperação fiscal, que este é um assunto que interessa aos 17 milhões de habitantes do nosso estado do Rio de Janeiro. E o momento de grande dificuldade que nós estamos vivendo, visto que esse regime de recuperação fiscal, que é um regime draconiano, porque a única prerrogativa que o Estado tem é não pagar o serviço da dívida, para que seja pago de forma acumulada depois de extinto o regime. Mas se ele não for renovado em outras fases, pior a emenda do que o soneto, porque aí o Estado volta a quebrar. Mas é necessário que a população entenda, e principalmente os chefes de poderes, que há que se ter uma unicidade de movimento para que esse regime de recuperação fiscal seja renovado diante de algumas condicionantes. A primeira delas é que continue a não pagar o serviço da dívida até fim do 2023. E que, a partir daí, ano a ano, se tem um alongamento de prazo, para cada ano você não pagar 2. Porque quando chegar em 2023, senhor presidente, o Estado terá que pagar de serviço da dívida 21 bilhões de reais por ano, até vencer os anos que não foram pagos nada, para depois ser descendente e o Estado continuar a pagar 11 bilhões de reais por ano. Ora, se o Estado hoje está arrecadando menos de 70 bilhões de reais, como você pode gastar 20 só para pagar o serviço da dívida? Além do mais, no valor da dívida consolidada líquida, o Tesouro Nacional esbulhou o Estado do Rio de Janeiro, nos impondo 13 bilhões a mais de dívida consolidada líquida, porque considerou o Estado inadimplente e aplicou, nesse período, sobre o saldo não pago, a taxa Selic, que é juro mais correção monetária, e mais 1% ao ano. Então, esse esbulho aumentou a dívida em 13 bilhões, que precisa ser expurgado. Então, essas duas premissas é para abrir as conversas. E aí o governador em exercício, o senhor Wilson Witzel, nos seus anseios prematuros de querer ser presidente da República, entra em rota de colisão com o atual presidente da República, que também só pensa em se reeleger. Ora, e a decisão final desse imbróglio todo, da renovação do regime de recuperação fiscal, cabe ao presidente da República, independente
da manifestação do Conselho de Recuperação Fiscal, da manifestação do Tesouro Nacional, da manifestação do Ministro da Economia. Então, senhor presidente, eu estou querendo chamar a atenção, porque parece que os nossos dirigentes perderam o rumo total da finalidade que eles foram eleitos. Eles foram eleitos para governar a favor da população. O governador fluminense e o presidente da República da população brasileira. Mas estão única e exclusivamente preocupados em criarem factoides e alimentarem o ódio, as desavenças, os rancores e a falta de unidade e perspectiva de um projeto para o Brasil e para o Estado do Rio de Janeiro. Então, queria mais uma vez chamar a atenção para esse tema, porque não tem nada mais importante do que levantarmos, sairmos dessa crise fiscal. E essa crise fiscal, senhor presidente, vai durar, no mínimo, uma década, no mínimo, se os gestores forem competentes. Senão, nós temos um final triste. É o governador decretar a falência, entregar a chave ao presidente da República para nomear um interventor, e esse interventor chegar aqui no estado do Rio de Janeiro com um saco de dinheiro acima de 30 bilhões de reais, que o governo federal não tem, para começar a botar a casa em ordem. Então, senhor presidente, eu insisto nesse tema, porque, no meu entendimento, não se está dando a seriedade devida. E, para finalizar, senhor presidente, esse número é importante para Vossa Excelência, que eu vou aqui dizer. No dia 20 de novembro, ainda está marcado o julgamento no Supremo Tribunal Federal da ação direta de inconstitucionalidade, onde a ministra Carmen Lúcia deu liminar, suspendendo os efeitos devastadores da indigitada lei da partilha. Se o Estado do Rio de Janeiro perder, os municípios perderão 80% da sua arrecadação de royalties de participação especial. E os municípios que Vossa Excelência são mais próximos de Vossa Excelência, Macaé e Campos, serão os mais atingidos, E o Estado do Rio de Janeiro perderá 40% da sua arrecadação de royalties de participação especial, que não é pouca. Hoje está na ordem de 14 bilhões de reais. Mas eu queria afirmar, Vossa Excelência, que a União expolia o Rio de Janeiro. Nós arrecadamos, em média, em moedas de 2018, senhor presidente, algo como 170 bilhões de reais. É o que a gente transfere para a União. E a União só retorna 33 bilhões de reais. Vossa Excelência trabalha rapidamente com o número, já verificou que tudo aquilo que a gente transfere para a União só retorna 20%. Isso quer dizer, cada 5 reais arrecadados, a gente só tem de volta 1. E a União acha que nos está fazendo favor. Então, cabe essa unidade pela luta pelos nossos direitos. Muito obrigado, senhor presidente.